pessoal, está no ar o A10Cast, o podcast da TV Antena 10. A partir de agora você nos acompanha na tela da TV Antena 10, mas você pode rever essa entrevista completa ou um trecho especial nas nossas redes sociais, no canal do YouTube da TV Antena 10 e também no portal a10mais.com. E o nosso episódio de hoje é um episódio que traz um tema muito importante que está preocupando o teresinense, a situação das finanças do município. A atual gestão denuncia uma dívida de mais de 3 bilhões de reais, ao mesmo tempo em que o teresinense convive com deficiências em alguns serviços, como saúde, a limpeza pública da cidade, a questão de infraestrutura, uma série de problemas que o teresinense enfrenta no seu dia a dia. Para trazer clareza a esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora aqui no A10Cast com o prefeito da cidade, o prefeito Silvio Mendes. Prefeito, é uma honra recebê-lo aqui, um prazer muito grande no A10Cast. Obrigada pela sua presença. Bom dia a quem nos assiste, bom dia, Lídia, obrigado pelo convite. Sempre bom aproveitar a oportunidade de poder conversar com o jornalista, com as pessoas através de vocês que levam a informação mais longe e disponha sempre. É obrigação nossa, quem faz gestão pública, prestar contas, dizer o que está fazendo, o que pretende fazer e como fazer, para que a população acompanhe, vez que esse tipo de entrevista fica aí, perpetua através do tempo, para poder saber o que foi que você disse, o que foi que você fez, para poder estar entregando o que prometeu. Doutor Silvio, a gente começa então a nossa entrevista falando sobre essa crise financeira da cidade de Teresina. É algo que preocupa o teresinense pela questão da prestação dos serviços. E um questionamento que a gente ouve muito do teresinense é por que a gestão do prefeito Silvio Mendes não ficou sabendo dessa situação logo ali na transição, quando tem aquele momento da entrega de documentos, houve alguma omissão, a oposição acusa até o senhor de ter feito um acordo com a gestão passada de doutor Pessoa para que essas informações não viessem à tona. O que aconteceu, doutor Silvio, que só agora, né, ali no finalzinho de abril, início de maio, foi que nós tivemos a informação dessa realidade? Bom, cada um diz o que acha, o que pensa, e é por isso que é importante estar esclarecendo. Quando passou a eleição, a primeira resposta sobre acordos que porventura tenha acontecido. Não aconteceu nenhum acordo, nem antes nem depois. Portanto, era um fato desconhecido, essa questão da dívida propriamente dita, que você levanta, e nós não tivemos acesso. Eu acho que nem a equipe da gestão passada sabia. Então, foi preciso que a gente fizesse, a partir de janeiro, 2 ações. Primeiro, olhar para a cidade, cuidar da cidade, seja na saúde, na educação, na limpeza pública, enfim, no cuidar, no arrumar da casa, no arrumar da cidade. E o segundo, olhar para a dívida. Muito pouca coisa na vida a gente faz sem dinheiro. Cuidar da cidade, obrigatoriamente, tem que ter dinheiro. Eu brincava com você há pouco, dizendo que eu me sinto prefeito 2 vezes. Prefeito da cidade de Teresina e prefeito de uma dívida impagável e que pode piorar. Pode piorar? Pode piorar. Eu estou avisando, como eu avisei antes, olha, nós vamos levantar todas as questões, todo o passivo de dívidas para poder dizer à população o que foi que nós encontramos. E eu começo dizendo o seguinte: quando eu fui prefeito da outra vez, que eu entreguei a prefeitura para o Elmano, eu deixei a prefeitura sem dívida, devendo nada. Segundo, com mais de 150 milhões na conta do banco para o Elmano continuar investindo na cidade. E terceiro, todas as contas em dia, tudo em dia, e até os precatórios foram pagos todos. Portanto, não tomei dinheiro emprestado. Então, vamos comparar com hoje. A prefeitura está devendo, já levantado, em 3.574 processos que foram encaminhados para o Tribunal de Contas,
que nós vamos esclarecer isso, tanto o Tribunal de Contas como a Controladoria da Prefeitura, que processos estão regulares e que estão errados. A maioria que foi vista até agora é irregular. Que tipo de irregularidade? Em obras, superfaturamento, pagamento de obras não feitas, antecipação de medições, e isso é proibido por lei, mas foi feito. Segundo, pagamentos indevidos, como, por exemplo, desapropriações de áreas, de terrenos, de preservação ambiental. O que quer dizer isso? Por que fazer? Né? Então, tem uma série de pagamentos que o Tribunal de Contas recomendou o Banco do Brasil não repassar pagamentos indevidos, mantendo a folha de pagamento, por exemplo, mas a gestão recorreu ao Poder Judiciário e um desembargador, Costa Neto, autorizou que houvesse a movimentação bancária normal. À noite foi proibido, novamente, no dia 31 de dezembro de 2024, mas o que tinha que fazer, de acordo com as conveniências, foram feitas. A maioria foi feita, né? E nós verificamos depois isso. Então, e por que pode crescer essa dívida? Porque existem algumas ações judiciais que, pelo andar da carruagem, é possível que a decisão seja contra a Prefeitura. Então, vamos lá. Dívida com a Receita Federal. Tem uma dívida de mais de 100 milhões de reais. Né? Dívidas só com a Receita. Só com a Receita Federal. As dívidas bancárias é em torno de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Como a Prefeitura não tem condições de pagar, é uma dívida que teve o maior índice de juros, é de 165%, quer dizer, 165% do CDI. E não pode baixar porque a Prefeitura não tem condições de pagamento nem de investimento na cidade. Então, investir na cidade hoje, ela não tem margem, né? Nem pode antecipar essa liquidação de uma conta absurda. 1 bilhão e 300 milhões de reais, isso causa um pagamento de juros de 32 milhões de reais mês. Quer dizer o quê? Que todo dia a Prefeitura paga um pouco mais de 1 milhão de reais de juro bancário. Só com empréstimos que foram tomados e que não tem como pagar. Então, assim, se a gente perder essas ações judiciais, que não é impossível, essa dívida vai subir aí para qualquer coisa em torno de 4 bilhões de reais. 1, 2, 3, 4 bilhões. Isso é quase o dinheiro total para cuidar da cidade durante todo o ano. O orçamento hoje é de 6 bilhões. 6 bilhões. Então, se a dívida chegar a 4, é o dinheiro que dá para fazer a saúde funcionar bem, que não está bem ainda, a educação, desde a merenda escolar até o pagamento dos professores, enfim, o buraco na rua, o investimento nas ruas que precisam ser asfaltadas, obras que evitem enchentes, reclamações recorrentes da população, enfim. A Prefeitura fica com impossibilidade de fazer os investimentos que a cidade reclama. Alguns economistas, a primeira coisa que faz quando não tem é querer aumentar imposto. Olha o governo federal querendo aumentar imposto aí agora. Arrecada mais. E isso é proibido. Teresina, a Prefeitura jamais vai aumentar imposto. Ninguém aguenta mais, ninguém suporta mais o imposto. Eu quero trabalhar para dar oportunidade às pessoas, às famílias terem mais renda. Então, é um desespero tão grande na cidade de pessoas, famílias simples, humildes, que não têm o que comer, porque não tem emprego, não tem renda. E esse é um esforço que nós estamos fazendo, trabalhando com o SEBRAE, com o Banco do Nordeste, e nós vamos fazer isso, qualificando a mão de obra, enfim. Então, eu estou repetindo, a Prefeitura está quebrada. Se ela tiver que pagar essas ações judiciais, compromete a folha de pagamento dos servidores. É muito delicado. Que é a principal despesa. E a folha faz a economia girar aqui em Teresina, né? Então, a Prefeitura tem aproximadamente 25 mil servidores que estão lá por concurso e mais aí em torno de 5 mil terceirizados. Então, e aí? O que é que vai ser dito para essa população? Né? Essas pessoas só têm essa renda, muita gente só tem esse emprego. E muitos querendo esse emprego. Né? Agora, doutor Silvio, só para esclarecer, porque o servidor vai assistir, cria
aquele nervosismo, mas tem a garantia dos próximos meses de pagar essa folha dentro da normalidade. É a primeira despesa a ser garantida. Pagar a folha de pessoal, porque por todos os motivos. O servidor trabalha e tem direito a receber. Eu estou dizendo o risco que nós corremos, nós todos, a cidade toda, né? E eu estou dedicado a essa missão. Eu dizia também antes aqui para você, eu só tive dois períodos na minha vida que meu sono foi prejudicado, que eu acordo à noite procurando solução. Uma foi quando eu construí minha casa. Há mais de 40 anos que eu estava devendo a alguns fornecedores e eu tinha que ter um jeito de pagar. Ela foi financiada pela Caixa Econômica, na época, uma parte da casa. E eu acordava à noite preocupado com isso. E agora, mais ainda, porque a prefeitura, que a população de Teresina me confiou cuidar, ela deve o que não pode pagar hoje. Então é uma situação muito mais grave e que, naturalmente, muitas empresas estão arriscadas a fecharem, a demitir seus servidores, seus funcionários, e isso precisa fazer todo o esforço para poder se evitar. Agora, é muito grave. Agora, o senhor diz que, nesse momento, o senhor não pensa em medidas para aumentar a arrecadação, né? Que aí é um impacto maior em cima da população. Mas, então, o que fazer além dessas medidas que o senhor já anunciou? Bom, vamos lá. Aumentar a arrecadação, a gente tem feito um esforço, como, por exemplo, o Refis. O que é isso? Você dispensa, por lei, aprovada na Câmara Municipal, dispensa juros e multas para quem pagar o que está devendo à Prefeitura. E isso aí é um aumento de receita de gente que não estava, ou por um motivo ou outro, conseguindo pagar sua dívida com a Prefeitura. Foi feito, o Refis está em funcionamento até o final de mês de junho. Né? E tem a população, quem está devendo, está procurando a Prefeitura para ficar livre desse imposto que é devido e é legal. Aumentar imposto, não. Nós temos a redução de despesas da própria Prefeitura. Nós extinguimos 5 secretarias, né, mais 2 semelhantes, do mesmo patamar de secretaria. Criamos 2, uma de segurança pública, porque o que mais a população reclama é a falta de segurança, e uma de relações institucionais, que é para ir atrás de recursos em Brasília, lá onde as coisas acontecem. Então, e tentar abrir porta, percorrer os ministérios para ver o que é que tem para ajudar a Teresina a passar essa fase de muita apreensão. Agora, prefeito, nos bastidores, o senhor sabe que a gente ouve muitas histórias, cada um dá a sua versão. Eu gostaria que o senhor esclarecesse essa informação que tem circulado nos bastidores, esclarecesse aqui para o teresinense, né? Diante dessa crise, dessa situação, começa a surgir nos bastidores, nos ambientes políticos, uma informação de que o prefeito Silvio Mendes estaria pensando em abandonar o barco e entregar o cargo e deixar na mão do vice-prefeito. E eu queria que o senhor aproveitasse essa oportunidade para explicar isso para o teresinense. Vamos lá. Isso aí, naturalmente, toda disputa política, e nós ganhamos uma eleição que muita gente não acreditava, fazendo comparações com 2 vezes que eu fui candidato a governador. Sim. E eu faria novamente, mesmo sabendo da quase impossibilidade de ser eleito. O professor Walter tentou, Chico Gerardo, Firmino, e eu também. Então, eu deixei a prefeitura equilibrada, como eu disse, 92% de aprovação de cada 100 teresinenses, 92% aprovavam a forma de cuidar da cidade, sem dívida, com dinheiro no banco e sem precatórios a pagar. Então, isso é uma coisa. E por que eu deixei a prefeitura pró-Elmano? Porque eu não concordava com a forma do PT governar o Piauí. Eu não concordava. Ora, se eu não concordo com uma coisa, não adianta eu ficar em botequim, em bar, onde quer que seja, fique fazendo crítica sem que tome uma atitude. Eu nunca fui omisso. Desde criança, eu sempre tive uma posição ou um lado, se for o caso. Então, deixei a prefeitura nas condições confortáveis e fui ser candidato a governador. E eu não fui
eu não tive a maioria dos votos. A gente só se elege com votos. Por quê? A estrutura de governo no Piauí é muito forte. É muito difícil quem está fora do governo conseguir ganhar uma eleição de um governador no exercício. Paciência, mas eu não fui omisso. Essa culpa eu não carrego. O resultado está aí. Né? O resultado está aí. Então, a população faça comparações. Quanto a deixar a prefeitura, não. Eu não tinha esse projeto de ser candidato a prefeito pela terceira vez, Teresina. Já fui 2 vezes, agradeço a honra, a confiança, e essa terceira vez não. Mas a conjuntura, os fatos me levaram a ser. Então eu larguei tudo que muito bem pensado, muito discutido com a minha família, porque cuidar de uma cidade com seus problemas e do tamanho dos problemas de Teresina, ela exige dedicação exclusiva. Então eu larguei todos os meus afazeres. Eu nunca tirei férias, 30 dias de férias, eu nunca tirei. Então, cada um tem seu estilo. E me dedico o meu tempo inteiro a cuidar da cidade. Formamos a melhor equipe possível que era capaz de fazer. Nunca teve negociação política, nem com os partidos que fomos aliados. Cada um ocupou sua posição por mérito, que era o menor partido. Era o meu. União Brasil e o do Jeová republicano, né? O dele, que era o maior partido da aliança, o PP. Então, procure ver os cargos ocupados pelo PP, que são muito maiores e em maior quantidade do que o meu partido, o partido do prefeito. Ora, por quê? Pelo mérito. O PP tinha muito mais gente, mais quadros, com boa formação, com experiência, por que não? Então, passou a eleição, vamos cuidar da cidade. E essa história de você sair da prefeitura, não existe isso. E isso talvez, por um incômodo que porventura alguém tem tido com o Jeová, para querer queimar na linguagem que vocês falam, para queimar, não existe isso. Nunca tratamos disso. E eu não vou ficar respondendo, eu tenho coisa mais importante para fazer. Agora o senhor fala da figura do vice-prefeito Jeová Alencar, uma figura que tem dividido opiniões, até porque Jeová fez parte da ex-gestão do prefeito Dr. Pessoa e por Jeová ter uma articulação política muito grande na Câmara. Ele já foi presidente daquela casa por 2 vezes, tem um relacionamento muito bom com os vereadores. E há quem diga que Jeová está tendo uma interferência política muito grande e que secretários estariam tendo até dificuldade de fazer nomeações nas suas pastas porque Jeová estaria fazendo essas nomeações. Às vezes, as informações que chegam à imprensa parece que Jeová tem um comando muito grande dentro da prefeitura. Como é hoje essa sua relação com o Jeová e essa relação também de poder pela essa influência que ele tem? Tá, vamos fazer justiça ao Jeová. O Jeová eu conheço há muitos anos, ainda no tempo das gestões passadas. Quando ele era vereador, depois foi presidente, acho que 1 vez ou 2 da Câmara. Então, tem um estilo bem diferente do meu, é verdade. Né? Ele é mais afeito a essas relações políticas e tal. Eu sou mais gestor, eu sou mais executivo, né? Não tenho essa queda, não tenho a virtude ou as qualidades para ser um bom parlamentar, não tenho. Executivo, sim, eu tenho experiência, modéstia à parte, tenho, e foi reconhecido pela população. Então, bem antes, 1 ano antes das eleições, eu fiquei acompanhando, já que existia essa possibilidade, eu me ofereci para ser candidato a vice-prefeito com a Bárbara ou com o Luciano Nunes. Não deu certo, todo mundo sabe dessa história. E depois, quando essa história deu as voltas que foram dadas, que eu virei candidato, ou pré-candidato primeiro, o próprio Jeová chegou e topou, porque a gente conversava sempre. Quantas tentativas ele fez de dar um rumo diferente à gestão do Pessoa? Eu sou testemunha disso. Conversamos muito, né? E pedi opinião, olha, eu acho que dava opinião, né? Nem sempre fazia o efeito, mas cada um tem um estilo. O doutor Pessoa tem um estilo próprio, né? Acho confuso, tanto que uma equipe que não era uniforme. A nossa não, a nossa é uniforme. E tem comando, tem hierarquia. Te garanto que tem hierarquia. Eu não seria digno de ser prefeito de Teresina
receber a confiança da maioria dos teresinenses e me comportar diferente. Quer dizer, se tiver sucesso, o sucesso é da equipe. Se não tiver o resultado esperado, a culpa é minha. Então, eu assumo, eu não transfiro a responsabilidade. Mas a equipe é boa. Não fiz barganha, nunca fiz barganha com quem quer, nem com o partido, nem com quem quer que seja. Né? Deixa eu te anunciar, então, eu te dar uma notícia. A gente gosta. Não, você gosta, né? Então, eu vou falar pela primeira vez. O deputado Aldo Gil resolveu sair da SDU Sul. Né? Então, isso é um arranjo, de certa forma, político. Né? Porque, como progressista, que é o maior aliado político. Então, como existe lá na Câmara, na Assembleia Legislativa, os representantes do PP, o União Brasil não tem. Então, o Aldo Gil volta à Assembleia e sai o deputado Bessar. Então, o Bessar vai lá para o meio ambiente, o vereador Aloysio, que é do PP, vai assumir o lugar do Aldo Gil. Está dando a notícia em primeira mão para você. Estamos recebendo aqui essa articulação com progressistas. Sim, com progressista, legítimo. É uma articulação política e estou dando publicidade, porque a gente acertou ontem. Eu vi muita conversa boba na imprensa, não sei o quê, que a indicação... Não, por acaso, ele podia ser do União Brasil, podia ser do Republicano, contanto que a gente garantisse a volta do mandato do deputado Aldo Gil, é legítimo, e o deputado Bessar, que é o primeiro suplente, vai lá para o meio ambiente, com o apoio de todos nós. Agora, prefeito, esse ponto dessa articulação que o senhor está colocando, política, o que a gente ouve muito, né? Essas articulações são o Jeová que realiza. Nesse caso, o senhor está dizendo, sou eu, prefeito, que participo, que faço essas articulações. Mas o prefeito, desde o dia 1º de janeiro, sou eu. A relação com o Jeová, ela tem harmonia. O Jeová nunca nomeou ninguém. Quem nomeia sou eu. Ele assina, não como vice-prefeito, ele assina como secretário de governo. Mas, por lei, a assinatura é minha e dele. Mas a nomeação é minha, a responsabilidade é minha. A indicação, até onde eu posso, é minha. Tá certo? Não existe. Deixa eu te revelar outra coisa. Qualquer nomeação, tem muita discussão, essa história de terceirizados e tal. Sim. E com certeza, cometi algumas injustiças de pessoas que caminhavam junto, fizeram campanha e tal, e que foram afastadas por quê? Ou por economia, ou porque a gente precisa colocar pessoas que andaram com a gente. É legítimo isso. Que é isso. Toda gestão faz. Ora, se você ganhou uma eleição, você faz parte da gestão. É legítimo. Então, até para que não exista dúvida, e para que seja na minha mão, e que eu não tenha dúvida disso, quem toma de conta disso é uma senhora que vocês nem sabem, porque ela é muito discreta. E a tucana. Quem? A advogada Francisca Ramos. Há anos, sabe? Eu não sei nem se ela continua no PSDB, isso não é relevante, entendeu? Todas passam por ela, todas. E todas ela fala comigo, tá certo? Eu nenhum problema de indicação, não. A prefeitura é muito grande, precisa de muita gente, boa vontade a gente não compra, a gente conquista. Então aquela pessoa que foi indicada por quem quer que seja, por necessidade e por mérito, se não deu certo, sai. Por quê? Porque tem que cumprir uma missão. Não é? Então, não é o Jeová. A Francisca, nesse aspecto de nomeação, ela é muito mais importante, é muito mais presente. Por quê? Eu despacho com a Francisca essas nomeações. E todas as portarias de nomeação são feitas por um advogado chamado Sérgio Soares. O Sérgio Soares vem desde o tempo do professor Al Ferraz. Ele é um advogado do gabinete do prefeito e é ele que faz todas as portarias. Então não é verdade. Não faça essa cara em cima do Jeová, porque não é verdade. O Jeová indicou a pessoa? Claro que indicou. Ele andou comigo, ganhou a eleição comigo. É vice-prefeito. Não achei que é legítimo, não? Agora, também aquela questão, quem assume hoje uma pasta dentro da prefeitura, uma secretaria, encontra, como a gente diz na política, porteira fechada ou porteira aberta? Isso é uma imoralidade, esse negócio de porteira fechada. Porteira fechada, para quem não entende, assim, vamos supor, a Lídia vai ser secretária
De quê? Ação social. Não, de comunicação. Sim. Você, eu gostei, pronto. A Lídia é secretária de comunicação. Aí, porteira fechada é assim, você entra no curral, fecha a porteira e nomeia todo mundo lá dentro. Né? Isso não existe. Nenhuma. Uma das coisas que a gente aprende, Lídia, é que numa gestão, ela não pode ser porteira fechada, porque senão o risco de virar quadrilha é muito grande. Olha aí o passado recente. Né? Foi falta de um cuidado. Controle central. Não, de um cuidado. Né? Por exemplo, o responsável pelo setor financeiro, ele precisa ser sempre bem avaliado, de preferência que seja um servidor. Porque qualquer escorrego, qualquer deslize, ele é alcançado pela lei do servidor. Então, são alguns cuidados simples que a gente evita problemas. Não é? Então, não existe nenhuma secretaria com porteira fechada. Isso é imoralidade. Agora, doutor, se o senhor cita essa falta de controle, de acompanhamento com relação ao que aconteceu nas secretarias na gestão passada. E o que a gente ouve muito do teresinense é o receio de tudo isso terminar em impunidade, e não ter nenhum responsável, em dinheiro não ser devolvido ao erário público. E fica esse questionamento, diante dessas denúncias, há nomes, há pessoas que essas denúncias provam que estariam à frente. O que tem aí de concreto com relação a quem pode ser responsabilizado por tudo isso que aconteceu e essa dívida que o senhor colocou, que pode chegar a 4 bilhões. Vamos lá. Cada vez mais as pessoas, eu vou dizer, mais inteligentes ou mais cuidadosas, não aceitam fazer gestão pública. Por quê? Porque, por um motivo ou outro, por uma razão ou outra, por exemplo, vou lá para a Fundação Municipal de Saúde. A Fundação Municipal de Saúde tem mais da metade do servidor público municipal, está lá. A folha é mais de 80 milhões de reais. Só para você ver o tamanho de um problema complexo chamado Fundação Municipal de Saúde. O Chaves é o secretário, é o presidente da fundação. É um sujeito realizado, professor universitário, foi reitor da universidade, já foi presidente da fundação uma vez, aceitou a missão de ser presidente da fundação. Você acha que ele sabe tudo o que acontece na fundação? Sabe não. Não sabe. Nem de bom nem de ruim. Mas ele é o responsável. Né? Então, veja, lá dentro tem uma série de posições para evitar que o errado aconteça. Você tem um fundo municipal com responsável, você tem assessoria jurídica, tem 2 procuradores lá dentro para poder acompanhar todo o processo. Então, a gente tem alguns mecanismos de controle, porque é melhor você evitar que aconteça do que depois ter que corrigir. Então, esses fatos, os personagens responsáveis por isso, por esse descalabro que se encontra a prefeitura, serão identificados. Alguns já foram identificados. Agora, não cabe à gestão, no caso a mim como prefeito, punir esse ou aquele, não. A prefeitura tem uma controladoria, né, que tem um mandato. Se eu quiser tirar agora, eu não consigo tirar. Ela tem um mandato, uma pessoa séria, servidora do município. E o que ela encontrar de errado, ela tem a obrigação de passar para o Tribunal de Contas, mandar para o Ministério Público, federal ou estadual, conforme a origem do dinheiro, se é federal ou não. Então, assim, os instrumentos existem. Só que essas pessoas que desviaram milhões, não foi pouco dinheiro, foi muito dinheiro, normalmente eles conseguem contratar bons advogados. E bons advogados geralmente conseguem evitar, ou pelas questões formais, ou vamos dizer, por desacreditar aquilo que está sendo afirmado, por um processo não bem instruído. Por exemplo, quantos assaltantes, traficantes são soltos por um processo que não foi bem instruído? Né? Então, a imprensa denuncia isso com frequência. Então, pode acontecer, mas é de lamentar que você desviou dinheiro público quando faltou remédio, faltou merenda escolar, faltou transporte coletivo. Quantas coisas a população que pagou a conta está vendo seu dinheiro ser desviado para outra finalidade? E geralmente para coisas para enriquecer esse ou aquele gestor público que não cumpriu com o seu dever. Mas a vida é assim. Né? Agora, nomes foram encaminhados
pela Procuradoria aos órgãos de controle. Não, foi mandado os processos, né, todos para o Tribunal de Contas. O presidente, o doutor Kennedy, colocou que a gente fizesse determinados esclarecimentos em alguns processos e o Tribunal de Contas outros. Então, isso vai se juntar num determinado momento para poder, naturalmente, fazer as denúncias que são e as providências que o Tribunal de Contas achar que vai caber. Né? A punição a prefeitura não tem como dar. Ele apenas passa para o órgão de controle. É o papel do executivo. Não. Agora, doutor Silva, quando a gente conversa com o conselheiro Kennedy Barros, né, que é o presidente do Tribunal de Contas do Estado, ele é muito, até pelo papel que ele exerce, ele é muito cauteloso, né? E ele sempre tem aquele cuidado de dizer, olha, pode ser só um erro administrativo, né? Pode ter sido um dinheiro que era o orçamento para uma pasta, foi para outro. Isso não significa, de fato, que foi a corrupção no sentido do dinheiro, né, roubado, o dinheiro público. Na sua visão, pelo que o senhor analisa ali desses processos, tem esse lado administrativo, mas o senhor vê ali também corrupção, grupos, quadrilhas, como a gente diz, que atuaram em determinadas áreas, levando realmente a casos do roubo do dinheiro público? É preciso ter muito cuidado com as palavras. Né? Jamais citarei nomes, porque isso é desconfortável. Mas houve, sim, crimes cometidos, crimes de corrupção com dinheiro público. Isso eu lhe garanto que teve. Né? E serão comprovados. As provas estão sendo levantadas. Por que não então agora? Porque não deu tempo ainda, é muita coisa. Como eu disse, mais de 3.700 processos. Muitos processos estão corretos e outros não. E esses aí vão servir, inclusive, para saber quais são os processos que merecem ser pagos. Porque tem dívidas imensas a serem pagas. Né? Então, é preciso saber se isso aqui foi feito serviço. Eu vou te dar exemplo, o outro extremo. Eu recebi já duas mulheres, inclusive, uma senhora Toinha, que tem uma construtora que não é grande, e ela recebeu, no ano passado, uma orientação, um pedido, uma ordem, para fazer asfalto aqui na zona. Asfalto é uma coisa muito boa para fazer desvio de dinheiro público. Asfalto, livro. Eu vou te contar umas coisas. O que é mais comum? O que é que facilita mais? Terceirizados, né? Você bota numa lista de pessoas que não existem, como foi dito, inclusive, lá no Tribunal Regional Eleitoral do Trabalho, uma dona de uma empresa de terceirizado disse que tinha em torno de 1.000 garis na folha que não trabalhavam. Ora, 1.000 garis aí, um pelo outro, em torno de 3 mil reais, né? Porque você tem um salário mais as obrigações sociais, 1.000 garis a 3 mil reais dá quanto? Quanto é que dá? 3 mil. 3 milhões. 3 milhões. Mês. Né? 3 milhões mês. Então, juntando vários 3 milhões, deu esse valor de 3 bilhões de reais. Eu estou afirmando que tem. Né? Então, tem má fé, tem... Claro que vai ser fácil esclarecer isso. Né? Demora tempo. Aí você diz, bom, vai ter impunidade? Não sei te responder. Eu gostaria que não tivesse. Eu digo que qualquer criminoso que tirou dinheiro, que é para comprar remédio, merenda escolar, tapar buraco na rua, transporte coletivo, ele merece estar para a cadeia. Ele tem que ir para a cadeia. Né? Eu sou muito incisivo nisso. É preciso ter muito cuidado para não cometer injustiça. Mas quem roubou dinheiro público deve ir para a cadeia. Não tem outro lugar para essa punição ser consumada. Agora, doutor Silvio, quando o senhor fala, tem essas áreas, né, que geralmente, infelizmente, acontece o desvio na administração pública, fica a impressão para a gente que é muito fácil desviar dinheiro, né, da coisa pública. Né? Mas e aí, cadê os órgãos de controle? Cadê o acompanhamento do Tribunal de Contas? Essa é uma pergunta. O que acontece que é tão fácil desviar o dinheiro público quando há tantas leis, órgãos responsáveis por fiscalizar? Eu sempre aprendi. Eu fui auditor do Ministério da Saúde. Então, a gente, quando pegava um processo de um hospital aqui em Teresina, uma clínica,
você sabia até o que é que você ia encontrar, porque ele é repetitivo. Né? E o que é que a gente aprende quando você faz controle do dinheiro público? Que você tem que fazer um esforço grande para evitar que o fato aconteça, evitar que o roubo aconteça, evitar que o desvio seja realizado. Porque depois que acontece, é muito difícil ele retornar. É muito difícil. Né? Veja só, nós vivemos, em anos recentes, quanto barulho se fez, né? A história da Petrobras, do desvio de dinheiro, que foram declarados por diretores, eu roubei, eu desviei tantos milhões. Né? A história da Petrobras, do mensalão, do Lava Jato. Né? Será que estava nascendo uma outra esperança de um país que pudesse se aproximar do equilíbrio da honestidade? Né? A exemplo do que aconteceu na Itália. Mas lá até juiz mataram. Né? E aqui esses fatos investigatórios foram tornados nulos quando delatores declararam que roubaram. Então, teve até um negócio interessante, não sei se é Duque, um cara lá da Petrobras. Disse, olha, eu desviei tantos milhões de reais, cento e tantos milhões, né, de reais, e depois ele foi dito, não, que esse processo aqui foi irregular por uma questão de formalidade. A pergunta que ficou, e até hoje eu não sei se aconteceu, é o seguinte: ele declarou que desviou o dinheiro da Petrobras, ele foi perdoado pela questão da formalidade. A pergunta, esse dinheiro que ele declarou que roubou, voltou para ele? Mesmo ele declarando, eu não sei nem qual foi o resultado disso. E aí desacredita, a população diz, não, o Brasil é isso. Moço, o Brasil não é isso aí. Nós somos da onde? Né? Então, ou a maioria silenciosa aceita esse tipo de comportamento. Quando um país precisa de tanta coisa, tanta gente passando necessidade e falta de oportunidade. Então, a culpa é coletiva. Quando é que se corrige isso? Na eleição. É numa eleição. Mas na eleição, doutor Silvio, os grupos geralmente são os mesmos ali, só mudam os personagens. Sim, mas os grupos são os mas mesmos. Um dia muda. Não teve a Revolução Francesa? Sim. Bora fazer comparações. Não teve absolutismo antes disso? O que foi para quem não conseguiu ler? O absolutismo era um grupo de pessoas privilegiadas, como tem na Rússia, como tem em Cuba, como tem nesses países socialistas que tem muita propaganda. Então, o absolutismo era um grupo de pessoas que tinham privilégios que a maioria não tinha. Quando eles começaram a aumentar os impostos, que a população passando necessidade, principalmente a população do campo, da zona rural, eles se revoltaram e aí mudou o absolutismo para o iluminismo. Não foi isso? Sim. Bom, o iluminismo caiu no mesmo pecado do absolutismo por uma questão de tempo. Com pouco tempo, o iluminismo começou a também levar as vantagens dos absolutistas, né? Que é como acontece novamente em Cuba, na Rússia e outros países, na China, de certa forma. Então, e aqui dá para fazer comparação, sim. Só que o brasileiro ele é mais leniente, ele é mais tolerante. Mas será que ele vai aguentar muito? É o escândalo que tem da Previdência Social agora. Sim. Então, bilhões isso é normal? Isso não pode ser considerado normal. Se você disser, não, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou da Previdência, eu sou aposentado, tudo bem. Se você não quer assumir responsabilidade como cidadão, não reclame. Não reclame. O sistema democrático, que tem muitos defeitos, ele te dá uma oportunidade de corrigir. Né? Todos os vereadores, todos os deputados estaduais, federais, senadores, presidentes, prefeito, governador, são legítimos. Se eles compraram sua eleição, alguém vendeu. Alguém vendeu. E as eleições, pelo que se sabe, cada vez mais caras. Muitas vezes se gasta mais para se eleger num determinado cargo, seja ele qual for, do que todo o salário de todo o seu mandato. Quer dizer o quê, Lídia? Isso não é uma declaração de desvio de conduta? Ou alguém é tão, como é que diz, desapegado, não, eu vou cumprir minha missão como cidadão, que eu vou gastar mais do que eu vou receber, mas para fazer o bem, para a missão do bem-estar social. Isso é conversa, isso não dá para convencer, mas é fato.
Agora, doutor Silvio, o senhor falando dessa questão até das eleições, como esse processo de mudança, e o senhor falou no início aqui da nossa entrevista que o senhor foi candidato ao governo do Estado porque o senhor não concordava com a forma como o PT estava administrando o Estado. Naquela época, o Wellington Dias, né, era governador do Estado. E hoje, qual é a visão que o senhor tem desse governo do PT que hoje tem Rafael Fonteles? Vamos lá. Veja só, eu ser adversário do Wellington Dias não quer dizer que eu seja desleal. Não sou. Sim. Sempre tive boas relações pessoais e hoje até políticas mesmo. Mas a forma de cuidar era diferente da minha. Ora, se é diferente da minha e eu acho que a minha é melhor para a população, como a gente demonstrou e fomos aprovados pela população de Teresina, cabe a mim a decisão de ser ou não uma alternativa. E eu fui. Né? A mesma coisa agora. Por quê? Porque eu acho que o poder deve ser alternado. Né? Tudo bem, mas eu participei de um grupo que ficou aí 25, 26, 28 anos, desde o tempo do Alferraz, Chico Firmino, eu e tal. Né? E quando mudou, fez uma mudança que agora acho que muita gente se arrepende. Porque a gente tinha um estilo diferente de cuidar, mas a gente tinha influência política em Teresina. Né? Em Teresina. Diferente do Estado. Né? Então, quando você vê uma equipe, a maioria jovem, né? Está fazendo um trabalho assim, de muita visibilidade na mídia, seja social, seja a formal, televisão, rádio e tal. Tem uma visibilidade diferente. Né? Mas a pergunta está se aproximando da eleição, e na eleição é o tempo próprio de fazer a crítica. Né? Eu não tenho acompanhado, a minha preocupação está centrada em Teresina, na prefeitura, mas serão feitos vários questionamentos. Né? Tá certo? Desde por exemplo, cadê a água? Eu vi hoje, esses 2 dias, não sei quantas cidades sendo declaradas situação de emergência, porque não tem água potável para consumo humano e animal. Então, tem algumas questões básicas, né, que é preciso ser discutido, e o melhor tempo de discussão é durante uma campanha eleitoral. Né? E aí, naturalmente, cada um faça o seu juízo de valor e vai confiar naquilo que foi. Se você receber pagamento pelo seu voto, não reclama. Se você receber algum pagamento ou alguma vantagem pelo seu voto, você não tem direito de reclamação. Né? Não tem. Então, assuma a sua responsabilidade como cidadão. Né? Mas essa gestão tem ajudado Teresina? Porque tem pontos críticos, como, por exemplo, a questão da saúde, essa discussão da regulamentação, a questão dos exames, das consultas. Deixa eu lhe dizer, eu não sou tão... Só em não atrapalhar já é muita coisa. Tá certo? Perseguição, que é muito comum ter o governador de um partido ou de um estilo diferente do município, isso já é muita coisa, já é uma boa ajuda. Né? Assim, então, o senhor não vê essa perseguição pela questão da eleição que se aproxima? Não sente isso? Não. Né? E não terá. Afinal de contas, eu não sou candidato, eu sou prefeito, vou continuar prefeito, e o bem da cidade vem em primeiro lugar. Mas o senhor é um cabo eleitoral importante, doutor Silvio. Sim. Prefeito e da não vou me omitir, mas é preciso ter cuidado com as palavras, com as atitudes. Né? A minha campanha pessoal no ano passado não teve ataque. Foi uma campanha a mais agressiva da minha vida inteira. Mas da minha parte não teve. Tanto que não teve processo nenhum, estou absolutamente livre de qualquer pendência. Né? Não teve. Se tivesse tido, com certeza teria. Né? Então, eu preciso de viver em paz, seja na gestão pública, seja na minha vida privada. E essa paz eu tenho. O senhor colocou aí que não é candidato. Não. Então, quem já está levantando seu nome para 26, para o governo, o senhor descarta? Não. Pode dizer que eu não sou candidato. Não sou. Não sou. A conjuntura é outra. Né? Ainda mais, já tenho recomendado à minha equipe que não se manifeste politicamente, porque o tempo é de trabalhar. O tempo é de trabalhar. Não é para ter... E isso aí eu tenho que ter autoridade. Então, não pode ter. Porque aí prejudica a relação institucional. É diferente.
E aí a Teresina perde. Né? Eu lembro, doutor Silvio, eu entrevistei o senhor na campanha, o senhor falava, eu só vou ser candidato nessa eleição. O senhor mudou de ideia diante dessa situação que encontra a Teresina. O senhor falava que não ia ser candidato à reeleição a prefeito. O senhor mudou de ideia? O senhor acha que vai continuar? Primeiro, eu sou contra a reeleição. Ela é desigual. Né? Quem é candidato à reeleição no exercício do mandato é diferente, ele tem vantagem. Né? Então, começa por aí. Segundo, eu acho que essa reforma eleitoral que está sendo dita aí, de colocar os mandatos executivos, prefeito, governador e presidente da República, de terem um mandato de 5 anos, sendo proibida a reeleição, eu acho que é simpático. E coincidir as eleições para prefeito, governador, presidente, deputado e o que mais for, no mesmo período, no mesmo dia, na mesma data. Porque, veja só, o que é que acontece de fato? É que você tendo eleição de 2 em 2 anos, a gente vive um período eleitoral permanente. Que terminou a eleição no ano passado e continua a eleição agora. Que é isso, bora trabalhar. Bora aproveitar um intervalo entre 2 eleições para trabalhar e cumprir o que você prometeu. Eu vejo assim. Né? Espero que isso aconteça, para o bem de todos. Mas, diante dessa dificuldade, o senhor acredita que vai ser possível mostrar um projeto para Teresina? Porque a nossa sensação é que o senhor está ali lutando para manter a máquina andando e, do outro lado, resolvendo os problemas do passado. Mas e a gestão? Deixar sua marca, fazer as obras, os grandes investimentos nesse período de 4 anos, diante de tanta dificuldade? Veja, no começo de janeiro, quando a gente não tinha ainda as informações, por exemplo, qualquer que seja o quadro financeiro da prefeitura, eu acho que até o final do ano, até julho, aliás, foi o primeiro prazo, a gente conserta isso. Quando a gente começou a ver, a gente passou para dezembro. Agora, com um quadro mais claro, eu tenho dúvidas. Vaidade de poder, eu não tenho, te garanto, do fundo do coração, eu não tenho vaidade. A minha vaidade é de fazer aquilo que precisa ser feito. É atender e dar oportunidade aos menores. É cuidar de quem precisa mais. Isso aí sim, isso aí dá sentido à minha vida. Entendeu? E é por isso que eu faço. Eu não estou reclamando nada, eu fui depois de pensar muito. É muito complexo, é muito difícil, é muito sofrido, mas a gente está presente. E tudo que for possível fazer será feito. Agora, eu lhe dizer, eu prometi para resolver todos esses problemas, pagar essa conta toda, essa dívida imensa, eu te confesso que eu não tenho coragem de afirmar hoje. Né? Mas eu tenho uma sabedoria, não sei se é oriental, não sei de onde é, diz o seguinte, diz que quando os ventos são contras, a gente ajusta as velas para chegar num porto seguro. Eu estou tentando ajustar essas velas. Né? Se a gente conseguir chegar no porto seguro, eu vou ter minha missão como cumprida. Né? Mas eu tenho 75 anos, sou lúcido. Né? Se eu deixar de ser, eu não sou digno de ser gestor de uma cidade como Teresina, mas minha lucidez assim, é plena. Tenho uma equipe muito boa, que eu confio nela. Né? Então, assim, as coisas estão no lugar. Repito, o que for possível fazer será feito. E será comunicado à população, claro. A quem devo satisfação. E só a ela eu devo. O senhor disse, doutor Silvio, que não tem sede de poder. E eu lembro que em algumas campanhas o senhor chegava a afirmar, eu não sou político. E isso gerava reações, né? Muitos ficavam com raiva. Não, isso é bobagem. Olha, raiva... Veja só. Se você afirmasse, se você dissesse, bom, todo cidadão, todo ser humano, ele é político, é um indivíduo político. Na medida em que você é eleitor, que você trabalha, que você tem uma família, que você reclama dos seus direitos, enfim. Isso aí é uma coisa. Eu estou falando, política, é viver da política como profissão. Eu não sou, eu continuo sem ser. Eu não preciso da política para viver, pagar minhas contas e da minha família. Continuo sem ser um político profissional. Não serei como eu nunca fui. Eu estou reafirmando. Agora, cidadão político, no sentido mais amplo, sou. Eu sou, você é, você, todo mundo. Nós somos todos. Uns são omissos, né?
talvez a maioria omissa por comodidade, né? E é um pecado mortal. E alguns poucos, como você diz, são os mesmos. Sim, mas são os mesmos quem? Quem são os mesmos? De vários partidos, são mais de 30 partidos, mas são os mesmos que têm coragem de ser candidato. Né? Então, tem estrutura, muitas vezes. Sim, tem estrutura. Tem gente que quer, mas não pode. Não deixam, né? É. Por exemplo, há quanto tempo não se vê substituir deputado federal? Bora lá. Sim. Deputado federal. Né? O deputado federal, eles conseguiram no Congresso as chamadas emendas impositivas que tem vereador, deputado estadual, federal e tal. Um deputado federal tem tanto dinheiro para decidir onde é que vai colocar, né, que um candidato, vamos supor, eu querer ser candidato a deputado federal, eu tenho uma estrutura que se aproxima dos 10 deputados federais do país, então não. Né? Então, é malhar em ferro frio. Né? Então, assim, tem várias circunstâncias que favorecem esse ou aquele candidato. Mas é o regime que está em vigor. Né? É o regime que está em vigor. Raramente você vê um deputado ser substituído por outro. Né? E, às vezes, também não é só dinheiro. Né? Você tem que ter uma estrutura partidária, você tem que ter um plano de acesso à população, você tem que cair na simpatia da população. Então, tem uma série de questões, tem o apoio de prefeitos e tal. Então, não é tão simples ser. Né? Por exemplo, eu não serviria para ser um parlamentar. Não, eu não tenho perfil. Né? Não tenho. Por mais honrado que seja você ser vereador, deputado estadual, federal, senador, que diz que é o céu, o Senado, eu não tenho. Mas o senhor diz que não tem esse perfil porque é o legislativo e não o executivo? Sim, ou porque meu perfil pelas questões políticas? Não, é porque é meu perfil de fazer as coisas. Eu sou mais executivo, né, de fazer, ter resultado. Eu vou dar um exemplo, para dizer que não é disso agora, não é só uma questão política. Uhum. Quando eu estudava medicina, eu fiquei em dúvida em 3 coisas, em 3 áreas que seguiria. Ser psiquiatra. Uhum. E por que eu não fui ser psiquiatra? Porque a emoção me liga mais do que deve a relação médico-paciente. Uhum. Mas eu tenho uma filha psiquiatra, que de certa forma eu influenciei para ser psiquiatra infantil. Teresina precisa, ela é uma boa psiquiatra infantil. Né? Segundo, era ser neurologista. Eu passei meu curso todinho sendo monitor de neuro. Mas eu vi um paciente e me traumatizou tanto, porque ele entendia tudo e não conseguia se expressar, porque ele tinha uma lesão cerebral traumática. Eu deixei. Aí fui fazer ortopedia. Por quê? Porque ela é objetiva. Ela é mais prática, vamos dizer. O que eu faço, eu tenho um retorno. Uhum. É como se fosse um mecânico, né? Assim, de uma comparação mais... Faz a cirurgia, tem um prazo para se recuperar e volta ao normal. Isso. Né? Então, assim, eu me afeiçoei. Então, o que eu sou mesmo, né? Gestão pública, eu estou. Uhum. O que eu sou mesmo é médico, isso me dá prazer. Uhum. Né? Então, minhas coisas são resolvidas, eu não posso dependência. Mas falando do Silvio Mendes político agora, sim. O senhor é prefeito de Teresina, as eleições de 2026 são eleições importantes para esse grupo político que o senhor hoje representa aqui na capital, que é esse grupo que tem o seu partido União Brasil Progressistas como maior líder, o senador Ciro Nogueira. O senhor vai participar desse processo dentro desse grupo, da escolha desse candidato? O senhor vai estar ali ativo? Vou dar minha opinião, claro. Uhum. Claro, eu tenho que ter essa responsabilidade. Repito, eu nunca fui omisso. Uhum. Né? E é preciso você compreender as conjunturas, que nem sempre é a sua vontade, são as circunstâncias que levam a decidir. Né? É preciso aprender isso, ter humildade. Mas aí já o partido tem um nome, por enquanto, que está sendo avaliado, né? Já teve outros nomes, agora está no nome da ex-vice-governadora, ex-deputada. Margarete é uma pessoa que tem uma relação, né, com o senhor e tem, na sua visão, experiência. Como é que o senhor avalia o nome dela? Muito boa. Ela tem tudo para eleita ser uma boa governadora. Tem experiência, tem vivência. Eu acho que é uma alternativa muito boa para o Estado. Né? E tem apoio político. O senhor vê que é a hora dessa alternância
no Estado. Acho que é bom. Olha, qualquer governante, por melhor que seja, ele precisa entender que é preciso ter a oposição, porque ele fica mais cuidadoso. Né? Não a oposição por ser oposição dessa que quer destruir, quer passar por cima. Não, uma oposição construtiva. Respeite o resultado das eleições. Né? Respeite. Por mais que seja diferente de você, do seu pensamento. Então, se as relações forem... Por exemplo, o pessoal reclama muito... Você podia ter feito essa pergunta. Sim, a relação sua com a Câmara. Sim. É boa. E já ia chegar nesse ponto. Pronto, eu vou me antecipar. Se antecipa o completo. Vamos lá. Então, em tese, tem mais vereadores que fizeram campanha contra mim do que os que fizeram a meu favor. Não é? Ora, são vereadores legítimos. Não é? Como é que eu vou dizer? Que palavra... Eu não tenho essa vaidade de aparecer. Veja que eu prefiro ser discreto. Eu prefiro não estar sob... As decisões lá na Câmara, elas estão tomadas por diversos interesses políticos por trás. Muitas vezes esses interesses são maiores do que o interesse realmente de alguns, não de todos. Ser do cidadão comum. Quantas vezes eu voltei atrás por achar que aquilo era o certo e me convenceram que não era? Muitas. E se eu sou gestor público, eu tenho que ter essa compreensão. Sim. Né? Então, um vereador, qualquer que seja ele, que diz, olha, não é por aqui. Aqui eu sou contra, sou adversário, não sei o quê, a crítica está aqui. A gente avalia. Se ele tem razão, a gente volta, por que não? A gente não pode, em nome de um poder que não seria inteligente, você insistir no erro, porque aí você está errando duas vezes. Né? Então, é muito simples, eu não vejo muita dificuldade de compreender isso. Realmente não vejo. Vamos aguardar, então, o desenrolar do mandato para ver como é que vai ser essa relação com a Câmara de Teresina. Como está sendo, inclusive. Não tem por enquanto, pelo menos... deixa eu te dizer, eu nunca fiz pedido à Câmara. Jeová foi a sua participação aqui no A10Cast. O senhor trouxe esclarecimentos importantes aqui, né, nesse momento que todo mundo fica, de certa forma, apreensivo. E a crítica que com certeza virá, para poder a gente sempre se aproximar do que é melhor, do que for melhor para Teresina, isso aí de forma incondicional. Gostou da nossa entrevista? Uma entrevista esclarecedora e cheia de revelações com o prefeito de Teresina, Silvio Mendes.